Paz, irmãos, irmãs. Hoje nós começamos um pouquinho mais tarde, porque hoje é um feriado. E o Elcio está cansado, trabalhando, né? Aí eu falei, não, vamos dormir mais um pouquinho. Hoje é feriado. Nos feriados a gente vai começar a fazer 8 horas, tá? Vou deixar assim, quando for feriado a gente faz 8 horas. Para todo mundo dorme até mais tarde, né? Descansar um pouquinho, não vai sair cedo para trabalhar. E a gente pode dormir mais um pouquinho, né? Hoje nós Aleluia. dormimos mais uma horinha a mais e a gente louva a Deus, agradece a Deus. Começa aqui, né? Louvando a Deus, agradecendo a Deus por mais esse dia na presença dEle. Mas a gente não podia deixar de vir buscar o maná, né? O maná que nos sustenta, que nos dá vida, direção, direcionamento. É muito bom, irmãos. Então, bom dia com alegria. Vai, Elcio. Bom dia, graça e paz, uma abençoada Hoje é quinta-feira. quinta-feira. Hoje é um feriado, né? É um feriado santo, feriado considerado um dia santo, de Corpus Christi, Corpo de Cristo. de Corpo Cristo. A gente vai orar a Deus, agradecer pela noite, pelo dia de ontem, pelo nosso culto. Pedir que seu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a compreender a sua palavra, meditar a sua palavra com sabedoria do alto, com ousadia, principalmente com o ensino dado por Deus para a nossa vida, né? Que é o Espírito Santo, que é o nosso professor, nosso ajudador, nosso consolador, em nome de Jesus. Pai Santo, amado, graça nós te damos por todas as coisas. O Senhor nos deu pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pelo nosso alimento, pelo nosso descanso. A Edna está aí, Edna. Estenda sua mão poderosa sobre nossas vidas, nos ajudando a compreender a sua palavra em nome do Senhor Jesus. Graça nós te damos, louvado seja o seu nome, santo, santo, porque o Senhor é santo. Amém? Amém, Edna, bom Hoje dia. Fala bom dia para Edna. Bom dia, Edna, paz do Senhor, Paulinho, paz. Hoje nós abrimos nossa Bíblia aqui em Judas, uma folha antes do Apocalipse. E Judas aqui, ele está dando algumas coisas. 3, né? Capítulo 1, versículo 3 em diante, né? Certo? Não. Por que 3? Não? Eu estava lendo. Então vai. Pode ir lá. É porque eu pulei do 3 para o 20. Então vai. Mas tá bom. Ele vem nos dar uma alerta sobre Posso os ler ímpios. esse pedaço? Pode ler. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos, exaltar-vos a batalhar com fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha isso, irmãos, né? Aqueles que creem têm a salvação, mas aqueles que não creem serão destruídos, né? Aqui, ó, Judas está falando, né? Então, não é o Judas Iscariotes, não. Judas Tadeu. Judas Tadeu. Ele está fazendo aqui uma exortação às pessoas, para as pessoas terem cuidado com falsos mestres, falsos doutores, falsos ensinadores. Depois a Célia vai, não sei se a Célia vai ler Pode ler. todo o conjunto, todo o Judas inteiro. Eu vou pular para o 7 agora. Mas versículo aqui 7. pode? Porque ele vai falar que as pessoas não
não reconhecem depois de ter feito uma grande obra, simplesmente eles esquecem e já começam novamente a praticar tudo que não presta. A Célia vai ler o 7, continua. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido como aqueles, e indo após outras carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e a vitupérâncias a dignidade. Vituperam A dignidade. a dignidade. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Olha, isso, irmãos, olha, aqui está falando assim, ó, daquele que serve e aquele que não serve a Deus. Aquele que anda e aquele que não anda na presença de Deus. Né? Aquele que anda na presença de Deus é guardado, é preservado, é protegido. Mas o que não anda, irmão, é destruído. Né? Se destrói por si mesmo. Deus não coloca a mão. A pessoa, ela se destrói por ela mesma. Né? Nos lugares que não deve ir, frequentando lugares que não deve frequentar, na orgia, na bebedeira, nos vícios, tudo que não presta do mundo. Na droga, na prostituição, briga, discussão. Enquanto que os que servem a Deus procuram o quê? Estar na presença do Senhor, vivendo paz com os outros, vivendo... sabe, a gente tem que prestar atenção nisso. Depois ele vem falar uma coisa, ele compara: ai daqueles porque entrarem pelo caminho de Caim. Olha só, Caim a gente sabe que foi o primeiro assassino, não deu o melhor para Deus, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Olha as comparações. Balaão a gente sabe que foi um profeta, um homem de Deus, que se corrompia e vendia suas bênçãos por dinheiro. A gente sabe disso. E pereceram na contradição de Coré. A gente sabe que Coré é aquele que se revoltou contra Moisés e Deus engoliu ele, e a família abriu dele. Com a família, os animais, tudo que era dele, porque eles eram pessoas más, né? E ele vai falar sobre umas coisas, irmãos. Essas abominações que o mundo faz hoje, já fez no passado e vai continuar fazendo, porque o mundo é dominado por Satanás. Ele vai falando assim depois, lá no 16, ó, e estes são murmuradores e queixosos da sua sorte, andando segundo as suas próprias concupiscências, e cuja boca diz coisas mais arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. E esses são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito. Eu tinha grifado no início que eu ia falar aqui do 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, é o cerne da mensagem. Conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, e tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada de carne. Depois ele vai falar que aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar vozes irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. O único Deus Salvador, nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o domínio, o poder antes de todos os séculos e agora para todo século e sempre. Amém. Irmãos, vamos lá.
Deixa eu falar só uma coisinha. A gente tem que continuar todos os dias em oração, por todos, orando para que o Senhor possa salvar, possa alcançar, restaurar os corações. E para isso precisa que nós que já tivemos esse encontro com Cristo, a gente possa estar mais íntimo de Deus, apresentando a Deus aqueles que estão, vagando, sem rumo, sem direção. Exatamente. E a gente gostaria que todos estivessem, Jesus está voltando, e o que mais que a gente gostaria na nossa vida, e o Senhor conhece o nosso coração, é que todos pudessem estar juntos naquele dia, quando Jesus voltar. Aleluia. A gente possa ter um encontro com Ele e levar, e todos forem juntos. A gente não gostaria que aquelas pessoas que a gente ama, que a gente conhece, nem os que eu não conheço, eu oro pelos aqueles que eu não conheço também. Aqui o aconselhamento dele, Célia? Orar. A gente ajudar a salvar alguns. Que estão perdidos. Alguns. Ele está alertando aqui, irmãos, uma coisa assim que eu vou te falar. Eva, bom dia, Pai do Senhor. Emerson, que eu não falei. Ele está alertando a igreja sobre falsos mestres, pessoas que desviam da verdade, e orientam os cristãos a permanecerem firmes na fé, Esse versículo apresenta aqui duas coisas importantes para a nossa vida. Primeira coisa é edificar a fé. Todo dia ela tem que ser fortalecida continuamente. Todo dia. Tem dia que a gente está desanimado, Fala, cara, hoje não vai dar. Gente, deixa eu falar. Isso acontece por meio. Pode falar. E isso acontece por meio da leitura e da comunhão com Deus e da obediência e da prática do Evangelho. Porque a gente sabe que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Irmãos, ouvir a palavra de Deus. Se você tiver o hábito de ler constantemente a palavra de Deus, um pouquinho, nossa, que legal, eu vou pesquisar. E na palavra de Deus embaixo tem um monte de versículos mínimos aqui no rodapé da Bíblia. Outro dia eu tive a curiosidade de saber por quê. São coisas relacionadas que te direcionam a outro lugar, porque a Bíblia toda ela é assim, entrelaçada, tudo apontando para Jesus. Deixa eu dar uma testemunha aqui. Agora, enquanto a gente estava lendo essa palavra, eu lembrei da Regina, a mãe da Lucinéia, do Richard, da Karina, tem muitos filhos. E esses dias eu estava falando com o Richard, e ele estava falando da fé da mãe dele, sabe? Eles não estavam na presença do Senhor Jesus, mas os joelhos dobrados da mãe levou todos, sabe? Todos, irmãos. Eu fico vendo, eu falo, olha só, é joelho dobrado, é presença, é na presença, é intimidade com Deus, é entregando dia e noite, orando pela família, intercedendo pela família, entregando a família, Moisés, quando ele subia ali no monte, e as pessoas lá embaixo estavam adorando o bezerro de ouro. O Moisés... Fizeram uma festa, irmão, deixa eu pensar aqui. Pouquíssimo tempo depois de Deus ter libertado eles de uma escravidão de mais de 400 anos, de ter feito um monte de coisa sobrenatural, e feito o maior milagre, um dos maiores milagres, foi abrir um mar para aquele povo sair ileso e depois afogar milhões de soldados dos inimigos, dos egípcios. Moisés saiu da presença deles por um tempo, foi falar com Deus. Foi para a presença. Foi para a presença de Deus. Sabe o que eles fizeram? Moisés está demorando muito. Eu acho que ele morreu. Vamos fazer um Deus para nós? Juntaram o ouro, fizeram uma vaquinha, É um bezerro de ouro. E fizeram um bezerro de ouro. E começaram a fazer a maior festa. A maior festa. E quando Moisés chegou e viu toda aquela anarquia, aquele povo dançando, fizeram um Deus,
Moisés tinha trazido com eles a tábua dos mandamentos. Né? Moisés ficou furioso naquele momento. Irmãos, o povo, E o Senhor eu acho não que de- isso... Pode falar. O Senhor não destruiu esse povo, por quê? Por causa de Porque Moisés. tinha Moisés ali intercedendo, intimidade com Deus. Quando Deus falou que ia destruir o povo, ele falou: o Senhor vai destruir? O que vão falar lá no Egito? Libertou para quê? Para matar. Entendeu? Então, olha só a intimidade de falar com Deus, falar com Deus. É isso que Deus quer de mim, de você, da Eva, da Edna, do Elcio, do Emerson. A gente tem que aprender, né, essa Sérgio? intimidade com o Pai, de falar verdadeiramente com o Pai. Fala assim: Pai, conta os nossos problemas. Mas em último lugar a gente tem que falar como Jesus, né? Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A minha vontade é essa, Pai. Eu gostaria disso, Senhor. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. A tua Olha, vontade prevaleça na nossa vida. sabe uma coisa que eu vou falar que é muito perigoso? Eu falei para a Célia ontem. A Célia, por que você fica ouvindo essas coisas? Eu vou falar. Hoje nós temos um mecanismo na nossa mão que chama celular. E tem milhares e milhares e milhares de opiniões diferentes. Olha o perigo disso. Judas falando. Você ouve opiniões diferentes sobre tudo, sobre todas as coisas, podcasts de todas as coisas. Pastores contra sacerdote, sacerdote contra umbandista, umbandista contra espírita. Esses podcasts, espera aí. E a cabeça, nossa mente, ela enche. Aí você ouve uma explicação de um, você fala: ué, não é que é mesmo? Eu falei: para que tá ouvindo? Ouve, aí o que acontece? Melhor você edificar a sua fé, lendo a palavra de Deus, fortalecendo a sua fé diretamente na Bíblia, na palavra de Deus, permanecer na palavra de Deus, buscar uma vida de oração com o nosso Deus através de Jesus Cristo, nosso libertador e consumador da nossa fé, bom dona dia, Ana. Ana. E depender única e exclusivamente da direção do Espírito Santo. Senão nossa cabeça vai encher de porcaria. Vamos continuar lendo Olha o que muitas pessoas eles no querem... 22, Elcio. De novo. Aqui. Não, no 21 primeiro. No 21. Ó, e conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida Continua. eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Sabe aquele irmão que fala: eu não sei se eu vou, bobeira. se não vou. Olha, eu não sei, Jesus, eu já fui na católica, eu já fui na evangélica, eu já fui na assembleia. Você fala assim: irmão, você tem que ir para Jesus. Vamos orar, Deus vai Você tem que ir para Deus. Esquece placa de igreja. Renda-se ao Espírito Santo e Ele vai te direcionar. Você vai ter que ter uma fé construída e edificada pelo Espírito Santo. Leu 23. Versículo 23. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Esse fogo é fogo do inferno. E tende né? Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada de carne. E existem gente que nunca nem ouviu a palavra de Deus no nosso meio, só escuta porcaria. Não quer saber. Tem gente que não conhece Deus. Tem gente que não conhece Deus, acha que Deus ele é. Um dia a Célia falou para os meninos aqui, os meninos estavam fumando uma maconha ali, sentado. A Célia falou: peraí. Peguei a Bíblia e fui lá, falei assim. Alguém já falou do amor? Olha as palavras da Célia que eu ouvi. Alguém já falou do amor de Jesus? Quem foi Jesus? Não sei quem é Jesus. A gente não sabe quem é Jesus. Falei: não. Porque não teve um pai, uma mãe ensinadora, não teve um princípio religioso, E não teve eles ficaram um ensinamento, assim, nada. E eles ouviram a palavra. ouviram? E eu creio que essa palavra,
Eles foram pensando, eles vão pensar em algum momento da vida deles, aí falar, uma senhora lá falou para mim que um Deus entregou o filho único dele por amor a cada um de nós, e ele morreu para nos salvar, para nos dar vida eterna, para nos tirar dessa droga. A minha xicrinha antiga. É minha, viu, irmãos? Ele toma conta de tudo que é meu, posse, das minhas coisas. Não, é nosso. Não, é meu. Essa xicrinha é minha. Olha só, olha o pecado. É minha. Você anda com as minhas roupas? Não, Ah. aí não. Aí é demais. Irmãos, vamos lá. É sério, irmãos. Olha, Então, e a gente fala, muita gente não conhece o amor de Deus. Outro dia também, ó, eu peguei essa turminha aqui, depois eu peguei uma turminha lá na porta da casa da minha sogra. Lá estava grave, hein? Lá eles estavam bebendo. Lá eles estavam bebendo e usando droga, tudo sentado. E eu cheguei lá com a Bíblia e falei assim, tudo jovem, todos jovens. Falei assim, posso falar do amor de Deus um pouquinho para vocês? Eles apagaram a droga, esconderam a latinha de cerveja atrás deles e falaram, pode. E eu falei do amor de Deus para eles, né? Eu falei o quanto Deus o ama e que Deus não escolheu aquela vida para eles, que eles têm chance de ter uma nova vida, de viver feliz na presença do Deus Todo-Poderoso, formar família, trabalhar, até que o Senhor venha, né? A gente tem essa escolha, irmão. A gente pode... A minha mãe sempre falava isso. Minha mãe, nós somos criados 5 filhas sem pai. Meu pai foi embora quando eu tinha 9 anos de idade, eu era mais velha. As outras, você imagina, né? E minha mãe sempre falava assim para nós: vocês nunca roubem, nunca prostituem, nunca pede esmola. Não pede esmola, não tenha vícios. É o que ela colocava pra gente sempre, sabe? Sempre. A minha mãe ensinava isso pra gente, mas tem muitos que estão perdidos, por quê? Porque os pais estão perdidos, né, meu irmão? As pessoas estão perdidas, já vem dos pais, eu anotei, dos pais agora. A gente, a mãe da Célia, irmãos, eu vou falar, não era uma pessoa religiosa não, mas não, ela tinha uma sabedoria de vivência, de bons conselhos, que provavelmente ela aprendeu dos pais dela. Não. Ela, quando ela era jovem, ela namorou um pastor. Quando ela era jovem, ela foi noiva de um pastor. E ela aprendeu as coisas que ela ensinava pra gente, tudo que ela aprendeu lá com o pastor. Acho que ela frequentava lá na igreja com o pastor, né? Olha que interessante Meu avô isso não aqui que eu deixou anotei. ela casar com o pastor. Olha o que eu escrevi aqui. Vivemos tempos de muitas vozes. Lembra que eu falei de celular? Opiniões e ensinamentos diferentes. Será que eu vou anotar todas essas coisas? Judas ensina aqui que a proteção do cristão não está em ficar discutindo tudo sobre tudo. Ah, mas está escrito na... Sabe onde que está a proteção? Fortalecer a sua fé diariamente na palavra de Deus. Permanecer, como o pastor Mauro fala, na palavra de Deus. Não, mas não está escrito isso não. Se uma mulher falou uma besteira tão grande, falei, não, peraí, a senhora está enganada. A Bíblia está escrito isso. Ah, é? Falei assim. Essa semana eu fui numa amiga minha, não vou falar o nome, fui lá dar uma opinião que ela vai reformar a casa dela e tudo. E eles não têm o hábito de ler a Bíblia. Aí eu falei para ela assim, a gente estava falando sobre ganância, sobre dinheiro, sobre essas coisas. Eu falei assim, ó, eu falei, a palavra de Deus, Jesus vai falar que, você lembra aquele homem que fala assim, hoje eu fiz uma grande colheita, vou juntar, vou fazer meus celeiros, vou folgar. E Jesus fala assim, tolo. Amanhã eu pedirei a tua alma. Essa noite eu pedirei a sua alma. Ela falou, tem isso na Bíblia? Eu falei, tem. Tolo. Essa noite pedirei a sua alma. Quer dizer, o que adiantou tudo se você vai morrer e você não vai aproveitar nada? E aí, irmãos, é buscar a vida de oração. Porque se você buscar uma vida de oração, eu estou lá fora pintando meu telhado, eu estou lá, oh Deus, que lindo que é essa natureza, né? Olha aqui, quantos dias o Senhor vai me deixar aqui, fazendo as minhas coisas. Eu te agradeço, te louvo pela minha saúde,
pelos filhos, pelos netos. Só Isso tem aqui filho, viu? Não é pelos um filhos, filho. não só. E depender da direção do Espírito Santo. E agora, só para me encerrar, Vou no 24. quem ora no Espírito Santo e edifica a sua fé na palavra de Deus, permanece firme quando vem aqueles ventos fortes, aquelas tempestades sopram na nossa vida. Olha aqui. Chega uma morte, chega uma doença, chega um acidente. Você está fincado. Porque está aqui no 24, olha, presta atenção. Eu nem sei o que a senhora está lendo, mas não, Judas, capítulo 1, né, que só tem um capítulo. Judas só tem um capítulo. Capítulo 1, versículo 24, que fala assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar, presta atenção nisso, ó. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Quem que é? Quem é? Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Intimidade com Deus, andar na presença. As pessoas ficam buscando explicação. Não tem, gente, tem intimidade. As pessoas ficam buscando quem que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Irmãos, minha mãe cantava uma musiquinha todo dia lavando roupa. Olha só, não tinha igreja, não tinha nada, né? Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia todo dia minha mãe cantando esse hino. Eu era pequenininha, desde que eu nasci ela cantava essa música. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri. E agora eu me alegro em meu Salvador. Olha que lindo, né? Gente, é isso. É aceitar que o nosso Deus Todo-Poderoso deu seu Filho unigênito por amor a cada um de nós. Entenderam? E por isso nós somos salvos, não por mérito, porque nós não merecíamos, mas porque o amor dele é misericordioso. E ele pede para que a gente vá e tenha piedade e ore por aqueles que ainda não receberam essa graça, né? Pela graça sois salvos, não foi por mim, mas foi por todos. Mas nem todos foram alcançados ainda. E é através de nós, dos testemunhos, é através da nossa vida, através do Evangelho, através da palavra, através de um abraço, de uma visita, é assim que eles vão ser alcançados, né? Quantos vão ser alcançados? Nós temos que ser... E salvai alguns, arrebatando-os do fogo, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo-os até a roupa manchada de carne. Amém? Olha aqui, batalhar espiritualmente, orar, ler a palavra de Deus e não se deixar enganar, não esfriar. Quando você estiver frustrado, irmãos, vai na palavra de Deus. Quando você for ensinado, você fica meio duvidosa, vai na palavra de Deus, porque vão existir nas nossas vidas falsos profetas, vão existir falsos ensinadores. Mas aquele que conhece a palavra não vai cair. Mas se você conhecer a palavra de Deus, você vai estar fincado, alicerçado na rocha, e você não vai se deixar enganar. Isso. Enoque avisou. O sétimo homem da palavra de Deus, da terra, já veio falando isso, ele já previa, desde os primórdios que haveriam isso. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre deles todos os ímpios por todas as suas obras da impiedade e que impiamente cometem
e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores e queixosos à sua sorte, andando segundo as suas próprias concupiscências, cuja boca diz coisas arrogantes e admirando as pessoas por causa do interesse. Olha, esse é o cara, hein? Esse é bom, hein? Então, toma cuidado, muito cuidado. Amém. A gente vê gente correndo atrás de gente que não é de Deus, é falso, né? E aqui Judas, ele dá um alerta para nós. Eu posso, depois, e Judas aqui, ele vem comparar O que conosco. você falou, Enoque? Porque eu escrevi aqui no rodapé, Enoque já nos alertou desde o início do tempo. Depois eu posso até procurar. Depois você acha e mostra pra Aqui, gente. ó. Que eu só vou na palavra, né? Né, irmãos? Então, Elson. Não pronto? deixar esfriar a nossa fé. Amém, amém, amém. Hoje nós começamos mais tarde, né? Dormimos até 7 horas. Oséias 4:6. Se eu conseguir achar. Dormimos mais uma horinha a mais hoje, irmãos, por causa que a gente estava tão cansadinho. Agora a gente pensou assim, ó, todo feriado, vamos deixar combinado aqui entre nós? Todo feriado a gente vai dormir uma horinha a mais, tá? Né, Edna? Ai, ai. É fácil você achar Oséias aí na sua Bíblia. Não, bem, depois amanhã você fala, Tá. tá bom? Mas me lembra. Tá. Amém? Amém. Vamos orar pelas pessoas enfermas, pelas pessoas que nos pediram oração. Tem tantas pessoas que a Célia escreveu o nome. Quero mandar um abraço para a Edna, para o Paulo, para a Eva, para o João, para a Ana, para o seu Antônio, Emerson e todos que entram e vão entrar aqui depois. Que Deus os abençoe. Tem um feriado abençoado, né, irmãos? E a gente continua orando pela Melissa, pela Nenezinha que está melhorando, graças a Deus. A Rose, a sogra da Carol, minha sobrinha. A Emanuele, a pastora Anice está melhorando. A Ângela, Thalita, Renato, Renata, Giovana, lá de São Paulo, Dani Vieira, Paulo, Vinícius, Vanessa, Madalena, Kátia. Kátia também está melhorando, graças a Deus. Danilo, Alisson, William, Eduardo, Geraldo, Maria Flávia, Eduardo, Bruno. Irmãos, orando, né? Orando também. Eu quero entregar uma mãe que eu compartilhei que ela estava procurando o filho dela, né? Ah, é. Infelizmente encontraram o filho dela morto, né? E orando pela família, pedindo que Deus dê força, né? É muito triste, né? Hoje é aniversário da Julinha. Ai, que linda! Da Julinha. A Julinha, vamos orar pela Julinha, né? A Julinha é tão esperta, é uma menina tão alegre, né? Tão assim. A gente louva a Deus, agradece a Deus pela vida da Julinha, entregando ela, Senhor, para que o Senhor abençoe a vida dela, que ela cresça na tua presença, no teu amor. Pai, que o Senhor derrame sobre ela todas as bênçãos do céu, Pai. Coloca teus anjos ao redor para guardar, proteger. Sempre, Senhor, que ela possa andar nas boas companhias, andar na tua presença, ter intimidade contigo, Senhor. Ser uma menina abençoada, Pai. Que ela possa ser usada por ti, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus muita saúde, muito amor, muita paz para a Julinha, né, Edna? Tudo de bom para ela, né? A gente tem um carinho tão grande por ela. Ela é muito lindinha. E a gente pede a Deus as bênçãos, tá bom? O Elcio vai fazer Amém. a bênção. Vou fazer a oração final. Depois a gente provavelmente amanhã é sexta. Amanhã que é amanhã sexta. É sexta. Eu ia falar hoje à noite tem live, não, é amanhã. Pai do Senhor, a todos, Deus abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, e todos dizem. Amém. Que Deus é por nós. Amém. Ela ama ir na igreja, é verdade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir. né? Deus abençoe. Ana, Um abençoado feriado a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Chuva de bênção. Chuva de bênçãos. Amém.